Beleza, posso começar então, gente? Tá? Depois, eu vou pedir para vocês assinarem essa lista aqui de quem recebeu o livro. Tudo bem? Se alguém sentou em vossa mesa e não tinha um livrinho de bonito esperando, por favor, avise. Ok? Beleza. Hoje, então, a gente vai estudar o último capítulo para a prova. Que fala sobre o Estado moderno. Deixa eu pegar um pouquinho d'água. Quando eu falo de Estado moderno, dá para resumir algumas coisas que são fundamentais. Primeiro, eu estou falando de rei. Acabou. Segundo, eu estou falando de unificação. Obrigado. Eu estou falando de unificação, ou seja, o território que antes era meio que dividido, passeado, não sei o que lá, se tornou uma coisa só, unificada. Estou falando de Exército Nacional. Novidade, agora os reis têm exército. De início, era mais usando mercenários, soldados contratados, mas com o tempo isso vai se profissionalizando também. Estou falando de moeda única, o que foi também outra novidade. Antes, cada lugar, cada parte disso que veio a ser sei lá, a França, por exemplo, tinha um dinheiro diferente. Tinha uma moeda diferente. E isso causava problemas para trocas comerciais, era difícil. Agora você tem uma moeda só, uma unificação monetária, o que ajuda o comércio e ajuda os impostos. Estou falando, o pessoal do direito adora isso aqui, direito e administração centralizado. Me botar centralizados. Antes era mais bagunçado. Assim. Cada lugar tinha uma coisa diferente. Agora centralizou. Deixou uma coisa mais focada na capital. Em Paris, em Londres, em Lisboa. Então, se centralizou isso mais. Ainda desenvolveu um pouco. Já tem uma preocupação realmente em deixar tudo focado na capital, e a capital tentando governar o restante. Isso tudo aqui é novidade para quantas pessoas. Ok? Tranquilo. Dá para resumir realmente nesse ponto. Dá para resumir muito nesse ponto aqui. E quando isso tudo começa? A gente coloca basicamente século XVI. 1500 e lá vai Dom Pedro. Dom Pedro, oh meu Deus. Lá vai Cabral. Gente, viajei. 1500 lá vai Cabral. Tudo bem? Boa. Agora, isso tudo aqui começa por causa daquelas crises que eu falei na aula passada, século XIV. Né? Peste, guerra, fome, tudo desgraça que aconteceu, acabou fazendo com que o rei
se tornasse uma opção buscada. Você tinha rei antes? Você tinha rei antes. O rei já existia antes. Mas o rei, ele era uma pessoa pouco importante, muitas vezes. Em alguns lugares mais, outros menos. Ele não tinha uma importância maior que um nobre, por exemplo. Um nobre que governasse outra região. Com aquelas crises, século XIV, meu Deus, 14. Vai começar a ter um processo das pessoas indo procurar cada vez mais essa proteção do rei. Então o rei vai aumentar seu prestígio, vai conseguir aumentar seu poder, ele vai conseguir aumentar sua arrecadação, né? Vai ficar mais rico, mais poderoso, tá? Mas isso em forma assim, bem geral mesmo, bem geral mesmo. Em cada país, você vai ter, pelo menos os principais a gente estuda, isso aconteceu de formas diferentes e momentos diferentes. Mas, em geral, essas crises aqui, ou a grande crise, ela fez com que o rei se tornasse uma figura importante, ele crescesse em importância. Tá? Então, ele deixa de ser só, falava que era primer inter pares, que era só... Como é que eu posso traduzir isso? Era só um destacável entre os iguais, um primeiro entre os iguais, agora se torna o rei. Tudo bem? Tá? Em resumo, é só isso aqui mesmo. Em resumo, é só isso aqui mesmo. Alguma pergunta? De boa? Beleza. Mas é importante a gente ver também um pouco de cada lugar. Porque tem algumas informações sobre cada país, ou pelo menos os que tiveram essa centralização em um rei, com esses aspectos aqui, que são importantes a gente pegar para ver em separado. Posso pagar isso aqui? Posso pagar, gente? Dois casos, posso pagar? Pode apagar, Thiago. Valeu. Tá bom. Primeiro, Península Ibérica. Ou seja, Portugal e Espanha. A Península Ibérica, para ela se transformar em Portugal e Espanha, ela envolveu uma coisa comum, que foi uma guerra contra os árabes. Do século VIII ao século XIV, com 700 anos, toda a parte sul, do sul quase no meio, na verdade, de atual Portugal e Espanha, era território árabe muçulmano. E isso até hoje está lá, nessas regiões. São regiões em que a arquitetura muçulmana ainda se vê presente em castelos, em palácios que foram conservados. Ele tem ruínas de mesquitas e tudo mais. Só que os europeus, claro, os europeus cristãos odiavam, e odeiam até hoje, essa coisa do sul ser território árabe. Então ficaram num processo longo, de tentar expulsar os árabes. Como? A força. Esse processo eles chamaram de reconquista. Ou seja, essa intenção de lutar contra os árabes que estavam na Península Ibérica, no sul da Península Ibérica, e expulsá-los para que esses territórios voltassem a ser dos cristãos, da cristandade, blá, 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 blá. Nisso aqui foram enviadas até muitas cruzadas. Algumas cruzadas foram usadas contra os árabes aqui embaixo. E beleza. Né? No final deu certo. No final, depois de morrer muita gente, deu certo. Conseguiram
expulsar esses árabes. Daí que, logo cedo, Portugal é o primeiro a conseguir virar um reino. Portugal, vou botar aqui. Portugal fazia uma parte de outro reino da Espanha, não lembro agora qual de cabeça, mas fez lá uma revolução interna, fez um rolê, não sei o quê, e no final do século XIV, ele já se torna um reino unificado com um rei. Portugal costuma ser lembrado como o primeiro país europeu a fazer isso. Então, ele foi pioneiro nessa situação. Primeiro país europeu a se unificar, a ter um rei naqueles moldes. Rei poderoso, não sei o quê, direito, blá, 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 moeda, foi Portugal. Foi isso aqui com a Revolução de Avis. De 1383 até 85. Tá? Espanha já demorou um pouquinho mais. A Espanha já demorou mais de um século. Porque a Espanha continuou, o que os reinos que ficavam ali na região da atual Espanha continuaram nesse esforço de expulsar os árabes. E depois começaram uma treta entre eles, uma briga um pouco interna, até se unificarem, já no final do século XV. E a gente pode considerar que é uma unificação que até hoje é meio capenga. Meio capenga. Por quê? Muitas regiões da Espanha, até hoje, elas não aceitam não serem independentes. Em especial, a Catalunha. Isso é marcante, por exemplo, quando você vê que nessa região da Catalunha, eles vão usar catalão. Não vão usar espanhol. E eu já tive experiência com catalão, porque catalão é uma coisa totalmente diferente do espanhol. Eu tive que ler uma tese em catalão, porque, gente, o que é isso? É um espanhol não sendo espanhol. Você reconhece espanhol, você conhece francês, mas não é nenhum dos dois, é catalão. Então, até hoje, há regiões da Espanha, Catalunha, bem no Nordeste, lá o País Basco, que querem uma independência. Eles não aceitam serem, como eles dizem, estarem subjugados à capital. Então, em Portugal isso não acontece tanto. Em Portugal já há um sentido de unidade maior. Na Espanha, não. Na Espanha, essa unificação não conseguiu fazer com que todas as regiões aceitassem, somos um país só. Isso já está há mais de 500 anos. Tranquilo? Uma pergunta? Não? De boa? Show. Agora, piorar a situação que está muito bonita ainda. Inglaterra. O caso da Inglaterra é um pouco diferente disso tudo, porque a Inglaterra é uma ilha. Né? Então, desde o século XI, mais ou menos, não, século XI, você tinha já a figura de um rei central que para a Inglaterra era importante. Principalmente depois que ele conquistou a parte do norte da Escócia, começou a formar o Reino Unido e tudo mais. Você já tinha ali um rei. Né? Lembrando, foi esse mesmo rei que entrou na treta lá com o primo do falecido do rei da Espanha, gerou a Guerra dos 100 Anos, Joana d'Arc e tudo mais. Porém, o que aconteceu? Aconteceu uma guerra. Depois da Inglaterra perder a Guerra dos 100 Anos, começou uma outra guerra interna na Inglaterra, que eles lutaram pelo trono. Tá? Totalmente estilo Game of Thrones. Na verdade, essa guerra
foi inspiração para o George Martin escrever Game of Thrones. Por quê? Vou apagar aqui. Essa guerra, chamada Guerra das Duas Rosas, envolveu duas casas, ou seja, duas casas de nobres, duas famílias de nobres, e cada uma com seu exército, cada uma com seus territórios, começaram a brigar pelo trono inglês. Ambas queriam um trono inglês. É duas rosas porque cada uma tinha o símbolo de uma rosa. É bonitinho, o símbolo é bonitinho. Foram as casas de York contra Lancaster. Se não me engano, a rosa de York era vermelha e a de Lancaster uma rosa toda branca e bonitinha. E foi isso. Duas casas, bem estilo Game of Thrones mesmo. Vamos brigar pelo trono, vamos ver que tá o trono da capital. Bem isso. Essa guerra dura 30 anos, porque as duas se equiparavam em poder, tinham a mesma capacidade, e ninguém conseguia ver um fim dessa guerra. Ninguém conseguia ver, tipo, meu Deus, como vai acabar essa guerra? A guerra continuou. E lá para o fim, a maioria da população, das pessoas estavam cansadas de, meu Deus, essa guerra não acaba nunca. York não vence, nem que você não vence. O que aconteceu? Um terceiro menino, um terceiro rapaz de outra família, um moço chamado Henrique, que não era nem de um nem de outro, mas também era nobre. Esse terceiro moço, ele começa a receber apoio. Ixi, agora tá frio, né? Ele começa a receber apoio de burgueses que estavam enriquecendo, sacerdotes da Inglaterra. Ele vai acabar formando alianças com alguns do Lancaster. Para quê? Para acabar com a guerra. Como? Guerreando. Esse Henrique, que é da família Tudor, ele consegue reunir apoio, fazer alianças, enfrentar isso tudo aqui e vencer. Então, essa guerra que começou com essas duas famílias, quem venceu? Nenhuma das duas. Foi a terceira família que se enfiou no meio e falou, acabou a palhaçada, agora o troço é meu. E quem levou o trono? Os Tudor. Então, depois de 30 anos, você começou uma das maiores dinastias que a Inglaterra teve, que foi a dinastia Tudor, de onde vem a famosa Elizabeth I, né? Aquela mulher maravilhosa. Iron Lady. Os Tudor, então, eles vão fazer toda aquela questão do governo centralizado, vão centralizar muito poder neles, e chegaram ao poder nisso. Se enfiaram no meio da briga, acabou a palhaçada, agora o problema é nosso. O caso da Inglaterra acaba sendo muito peculiar, porque a Inglaterra, ela tentou bastante, durante muito tempo, limitar o rei também. Diferente dos outros países, a Inglaterra foi o primeiro país, não posso falar isso, mas ela foi um dos primeiros países modernos a ter uma espécie de constituição. A Inglaterra tinha, já há bastante tempo, uma chamada Carta Magna. Isso aqui é do século XIII. O que era isso? Isso era, na prática, uma espécie de constituição. E a Carta Magna já tentava realmente limitar o rei. Falar, o rei não pode governar por ele mesmo. A Carta Magna defendia que existiria um parlamento também para governar junto com eles. Tá?
não foi bonita a situação. Os Tudor vão enfrentar muito a Carta Magna, vão sufocar muito o parlamento. Isso aqui vai dar uma treta específica por causa disso. Mas lá você teve isso, você teve já uma imposição contra o rei. Inclusive, Carta Magna é hoje um sinônimo de Constituição. Então, caso alguém de vocês vá fazer direito, vocês muitíssimo provavelmente já vão ver de cara alguém falando Carta Magna. O que é Carta Magna? Constituição. E isso vem do século XIII da Inglaterra. É bem comum vocês verem isso. Carta Magna do país. Manda que faça isso, que isso não pode, que aquilo pode. Carta Magna da Constituição. Tranquilo? Beleza. Vamos para a França agora. Acabou mais cedo hoje, parece. Agora, o último caso. França. Pela France. Como foi o rolê na França? Primeiro. Bem mais. A França começa que ela venceu a Guerra dos 100 Anos. 1453. Então, quando ela vence, ela consegue já de cara aumentar o poder do rei. Rei esse que era da dinastia chamada Valois. Valois. Esse cara da dinastia Valois, então, conseguiu aumentar seu poder. Ele conseguiu fazer com que o trono francês fosse poderoso. Porém, todavia, não demorou na França de novo, algo parecido com a Inglaterra, mas não chegou a vir uma guerra, não começou a ter disputas de famílias de nobres que também começaram a querer esse trono. E a França ficou nessa. Valois governando, outros nobres querendo poder. Aí piorou muito quando você entrou numa questão de guerras. Aí piorou totalmente a situação. Depois que começaram a surgir protestantismos por aí, a linha protestante dos calvinistas na França, que se tornou conhecida como huguenotes, eles se tornaram um problema nacional para a França. Porque a França, tradicionalmente, era católica. Esses huguenotes cresceram muito na França, ao ponto de se tornarem um problema nacional forte e haverem frequentes enfrentamentos. Ou seja, enfrentamentos que eu digo porrada. Terem brigas e revoltas constantes entre católicos e huguenotes. A pior foi a chamada Noite de São Bartolomeu. Em 1572. O que foi essa Noite de São Bartolomeu? Um massacre. Literalmente um massacre. Não é figura de expressão. Foi uma noite em que literalmente massacraram, mataram, exterminaram vários desses huguenotes. Foi um acontecimento em que as ruas de Paris ficaram lotadas de corpos mortos. Não estou exagerando, ficaram lotadas de corpos mortos literalmente pelas ruas, nos palácios de governo. Porque foram literalmente, vários católicos foram matando as pessoas na rua que fossem desse grupo de huguenotes. Bastante sangrento mesmo. Ficou bonita a situação? Não ficou bonita a situação.
se você tem um massacre na capital, principalmente, e outras cidades perto, é de se imaginar que ele gere-se uma crise política. E, na verdade, que o país entra em uma crise muito forte. Essa crise muito forte, gerada pela Noite de São Bartolomeu, vai permitir que um novo amiguinho, da Felipe de Navarra? Henrique de Navarra. Um novo amiguinho, chamado Henrique de Navarra, dê um golpe de Estado na França. Essa noite de São Bartolomeu, que foi um grande massacre, gerou uma crise política enorme, que fez com que um desses nobres lá, que estava querendo poder, desse golpe de Estado, tirasse os Valois, passasse a espada nos concorrentes e inaugurasse a que foi a maior dinastia, ou mais poderosa desse período todo. A dinastia dos Bourbon. Desse rolê todo de Estado moderno, não sei o quê, os Bourbons serão os mais poderosos. Vão ficar no poder por muito tempo. Muito tempo. Eles vão cair só com a Revolução Francesa, depois vão voltar um pouquinho. São, assim, de todos os países, são os que mais ficam, são os mais estáveis, são os Bourbon. E é principalmente vendo essa família aqui que a gente fala de absolutismo. De toda aquela questão de centralização do rei, moeda unificada, blá, 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 blá. Os Bourbon são o grande exemplo. O grande modelo disso tudo. Tanto é que quando a gente fala de absolutismo, a gente vai apontar para Bourbon. No restante, você vê que não era tão assim fácil governar tão assim. Os Bourbon não. Os Bourbon vão conseguir fazer um negócio. Alguns casos mais ou menos, mas não tem conta agora. Mas é os Bourbon que vai ser o negócio. Tranquilo? É bom. Daí, como eu falei, a partir dos Bourbon, a gente consegue relacionar Estado moderno e absolutismo. Deixa eu apagar aqui. Botar como mais ou menos igual. Vou explicar isso aqui. Vou botar grande exemplo. Bourbon. O que rola? Já estudaram isso umas 3, 4 vezes, imagina. Né? O que era absolutismo? É o rei que manda e acabou. O rei que manda acabou. É uma forma de governo em que o poder do rei, o mando do rei, não é controlado por nada. Está acima de qualquer outra instância do país. Nossa, letra tá horrível. Essa forma aqui, de falar de absolutismo, ela já é muito tradicional, na verdade. Nos últimos já 60, 70 anos, não lembro agora de cabeça, já tem se mostrado muito como esses reis não eram assim tão mandões e tão eficazes como deixa parecer. Já tem se verificado muito como esses reis, na verdade,
precisavam fazer alianças com os nobres de cada lugar. Senão, não rolava. Senão, os nobres poderiam, sim, enfrentar o rei poderia, sim, não governar. Daí que esse conceito de absolutismo já está muito, assim, bem capenga, bem capenga. De qualquer forma, ele ainda é usado? Não, tá caindo, tá caindo. Quando ele é usado, a gente pensa muito nos Bourbon. Porque, pelo menos teoricamente, no campo das ideias, funcionava o rolê. Principalmente, grande exemplo, Luís XIV da França. O Luís Bourbon. E aquele amigo afetado lá, todo cheio de peruca, todo com sapato, com aquele quadro bonitão, que mandou aquela frasezinha bonita: o Estado sou eu. Ou quem quiser copiar, l'état, c'est moi. Quando o Luís XIV fala l'état, c'est moi, o Estado sou eu, quem quiser copiar, francês grátis ali. Quando ele fala isso, ele está justamente sendo, assim, o maior exemplo dessa coisa de absolutismo. Porque ele fala, o Estado sou eu, o governo todo sou eu, a França sou eu. O resto é o resto. Nada mais importa. Tá? E realmente ele foi um dos reis que mais conseguiu mandar e se obedecer. 2. Tranquilo? Boa. Posso botar em francês na prova? Vamos lembrar o que é? Ah, nossa, adorei. Eu fiz assim, cabeça muito ótima. Tranquilo, então. Pessoal de casa, tá ouvindo bem? Travou? Não travou? Morreram aqui, não vou falar nada. Ah, tá. Responderam, valeu. Bom. Como eu falei, essa questão do absolutismo funcionava mais de forma teórica, em campo das ideias. Daí, você tinha alguns ou vários teóricos sobre que iam assim, realmente pensar o que é o Estado, para que serve o Estado, o que o rei pode, o que o rei não pode fazer. E são os 3 os principais. Primeiro, Nicolau Maquiavel. Famoso. Maquiavel era um cara inteligente. Era um cara que vivia em Florença, no reino de Florença. E ele resolveu escrever uma espécie de guia de bolso para um cara chamado Domenico de Médici, que ia ser o governante de Florença. Esse guia de bolso é divertidíssimo, né? É maravilhoso. Esse guiazinho chamado O Príncipe é divertido de ler. Ele tinha, como posso dizer, dicas preciosas para esse cara. Que dicas eram essas? Basicamente, voltado para, olha, é importante você conseguir controlar seu governo, tá? É importante conseguir fazer com que esse reino que você vai governar continue existindo, seja lá o que for preciso. O Maquiavel ele vai usar muito uma lógica até mitológica, ou seja, ele vai falar muito em fortuna. Fortuna, quando a gente fala de fortuna, não está falando de riqueza, não está falando de dinheiro. Fortuna era a deusa romana da sorte.
Sorte, como eu estou falando, sorte no sentido de destino, daquilo que pode acontecer com você. A fortuna pode passar a perna, a fortuna pode te ferrar. E a fortuna pode ferrar o príncipe, a fortuna pode agir contra o príncipe. O que é preciso, então, para o príncipe ir contra a fortuna? Tem que ser virtuoso. O príncipe precisa ter virtude. Ele vai chamar em latim de virtude. Tem que ser basicamente um heterotop para dominar a fortuna. E se o príncipe tiver virtude de um heterotop nos moldes do século XVI, esse príncipe vai conseguir fazer com que fortuna não passe a perna nele? Né? Coisa bonita. É nessa base aqui de precisar ter virtude. Você pode pensar em heterotop mesmo, tá? Você pode pensar num cara que vai ser corajoso, mandão, que vai conseguir fazer o que eu preciso, não sei o que, blá, 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 blá. Não pode pensar nessa linha mesmo. É nessa base aqui que ele vai fazer todo o restante. De, por exemplo, as ações que ele tem que fazer, o que ele precisa fazer para governar, ele tem que focar nos resultados. Se o resultado final for garantir a segurança, está ótimo. Se o resultado final for garantir que o país, o reino, que seja, continue sem ser invadido, está ótimo. Para isso, se tiver que matar algumas pessoas, problema. Para isso, se eu tiver que trair a própria mãe, problema. Estou exagerando, tá? Mas tudo bem. Não importa o que ele tenha que fazer. Não importa se ele vai ser odiado, temido no processo. Se o resultado final for benéfico para o seu reino, está ótimo. Então, o príncipe parte dessa premissa básica aqui para falar de os fins justificam os meios. Frase que ele não usou, mas que atribuíram a ele. Tranquilo? Aqui o do top? Muito boa? Beleza? Show. O segundo carinha, Jacques Bossuet, ele vem bem depois do Maquiavel, século XVII, e ele vai ser vou falar isso aqui para ser preciso. Ele vai ser o religioso do rolê. Porque o Jacques Bossuet era teólogo. Ele era sacerdote católico. Então, o que Jacques Bossuet vai falar? O rei é rei porque Deus quer. Vamos falar mais bonitinho. Vai falar por que o rei é rei. Vai falar, o rei é rei amante divino. O rei está lá fazendo tudo o que ele está fazendo porque Deus quis. Porque Deus, em sua magnificência, sua omnipotência, sua onisciência, decidiu que esse indivíduozinho aqui governasse em nome dele. Então, o Jacques Bossuet vai jogar muito nessa ideia, e vai fazer sucesso essa ideia, de que o rei é a espada divina de Deus na Terra. Acima do rei só está Deus. Porque foi Deus que colocou o rei ali. Ou seja, o rei é rei porque Deus quer. Na prática, então, ele dá todo um embasamento religioso, de fé mesmo, um embasamento simbólico, para o rei poder fazer o que quiser. E vai fazer sucesso. Essa ideia do rei é rei porque Deus quer. Então ele pode mandar porque Deus está deixando ele mandar, ele pode queimar uma vila porque Deus está deixando ele queimar uma vila. Isso vai fazer um sucesso do caramba. Tudo bem? Por último, que eu acho que é o mais estudado de todos, é o Hobbes. Thomas Hobbes. Hobbes é o mais fatalista. Assim, Hobbes, eu acho que é o mais amargurado dos três, é o Hobbes. Por quê? Porque o Hobbes, quando ele vai escrever,
ele tá com, a gente pode falar que ele tá com trauma de guerra. Ele lutou, caraca, a mãe. Ele lutou, susto. Ah, começou a pingar aqui. Tomei um banho ali do nada, fiquei quente, gente. Comecei a falar do Hobbit, ele me manifestou. Falei de guerra, tá com trauma, o Hobbit tá pingou, desculpa. Fala, mãe. Não, sério, outra vez eu falei não sei o que de um rei que morreu, um rei romano, a luz do colégio acabou. Eu falei, meu Deus, não falo mais. É assim quando eu falo dos mortos, né? Então, o Hobbit estava traumatizado. Porque o Hobbit tinha lutado numa guerra civil que teve na Inglaterra. Então, o Hobbit ele vai assim, ser o mais pesado e fatalista possível. O que o Hobbit vai escrever? O Hobbit vai escrever o famoso Leviatã. O que ele vai dizer? Leviatã, para quem não conhece, é um monstro marinho, que está na Bíblia, inclusive, mas está por aí no imaginário popular há muito século. É um grande monstro marinho. Um grande, terrível monstro mitológico. E para Hobbes, o Estado é Leviatã. O Estado surge como esse grande monstro para tirar as pessoas do que ele chama de estados de natureza. O Hobbes é um dos primeiros que começa a falar em estados de natureza. Ou justnaturalismo. Então tem vários teólogos disso, vários teóricos. Para o Hobbes, o estado de natureza do ser humano é um estado de violência, um estado de guerra. É um estado que você não consegue garantir sua própria segurança, porque alguém pode, do nada, vir te matar. Você pode sair ali fora e falar, vou matar alguém, matar alguém. O Hobbes é estado de natureza. Então, qual é a função do governo, do Estado, para Hobbes? Ao ele falar em Leviatã, a grande função é garantir a segurança. Custe o que custar. Para Hobbes, é totalmente legítimo que as pessoas não tenham suas liberdades individuais. Se for para garantir a segurança dos seus súditos, o rei, o monarca, pode fazer o que quiser. E não pode nem ao menos ser criticado por isso. O rei, para ele, está acima de qualquer lei. O Estado está acima de qualquer lei civil. Porque ele tem um dever sagrado, o dever último de garantir a segurança. Então, para Hobbes, não importa as liberdades individuais das pessoas. O que importa é que elas não morram. E Hobbes ainda diz o seguinte: o rei, o governante, não deve jamais ser criticado. Jamais, não pode ser algum. Eu só dá uma ressalva. Só tem um caso em que Hobbes fala: se acontecer isso aqui, é legítimo que você vá contra o rei. Que é quando justamente o rei age contra a vida. Se o rei, que tem a prerrogativa máxima, tem um dever máximo de garantir a segurança, não garantir a segurança, fazer alguma coisa contra a vida do súdito, aí, esse súdito, sozinho, pode enfrentar o rei. Sozinho. Se ele vai conseguir outra coisa. Se ele vai conseguir sozinho enfrentar o rei e seu exército, é outros 500. Mas só se esse Estado, que é um monstro enorme, agir contra a vida da pessoa, agir contra a segurança, é que o rei, que o indivíduo, o súdito, pode agir contra o rei. Bem? Ok? Resumindo então, Maquiavel fala que o príncipe tem que ser hétero top para conseguir não se ferrar pelo destino. Jacques Bouvier, rei é rei porque Deus quer. Thomas Hobbes, rei pode tudo para garantir segurança. Resumindo é isso. Tranquilo? Boa? Pessoal de casa, tranquilo? Boa pergunta?
Beleza.